Gente, acabou ainda agora no estádio Allianz Parque, o estádio do Palmeiras em São Paulo, né? O jogo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, Palmeiras 0, Botafogo 0. Vamos falar sobre o jogo? Bom, gente, no primeiro tempo, o Botafogo entrou com uma inovação tática para os padrões do Botafogo, que foi jogar com 3 volantes, né? Então, colocou ali como volantes o Gregory, o Marlon Freitas e o Patrick de Paula, né? O quarto homem do meio-campo, Savarino, e ali no ataque o Arthur e o Igor Jesus, né? E a coisa funcionou muito bem, muitíssimo bem, porque os 3 volantes são volantes que não são só de contenção, de marcação, eles sabem jogar, né? Sabem jogar, particularmente o Patrick de Paula, tecnicamente é o melhor dos 3, mas o Gregory também tem muita postura, o Marlon Freitas também, então, mais ainda o Gregory no jogo de hoje, né? Então, no primeiro tempo, o Botafogo foi absoluto, ganhou ali o meio de campo com isso, né? Chegou com facilidade ali ao gol do goleiro Everton e poderia ter terminado o primeiro tempo ganhando, né? Também me pareceu que o Palmeiras estava um pouco abatido pela perda do Campeonato Paulista para o Corinthians na quinta-feira, né? E aí o Botafogo no primeiro tempo tinha tudo para sair ganhando, mas terminou 0-0 mesmo, né? Bom, no segundo tempo, o Botafogo recuou e resolveu jogar no contra-ataque. Como o Palmeiras também não estava ameaçando muito, a gente teve aí até os 30 minutos do segundo tempo um jogo um tanto arrastado, né? Mas ainda assim o Botafogo estava sendo mais perigoso nos contra-ataques, né? Só que dos 30 minutos para o final, o jogo melhorou muito, né? Oportunidades de gol de lado a lado, né? Porém, oportunidades do Palmeiras, oportunidades do Botafogo, porém, no conjunto do segundo tempo, o Botafogo foi melhor. Então, se o Botafogo foi melhor no primeiro tempo e no conjunto do segundo tempo foi melhor também, o Botafogo deveria ter ganho o jogo. O resultado mais justo era que o atual campeão brasileiro, o Botafogo, vencesse o atual vice-campeão brasileiro e campeão em anos anteriores, que era o Palmeiras, né? Mas o jogo ficou 0-0 mesmo, são coisas do futebol, né? Chama a atenção que 4 dos grandes favoritos, né? Flamengo, Internacional, Botafogo e Palmeiras, todos começam com 1 ponto. Eles não marcam os 3 pontos, né? O que pode dar ao longo do tempo mais equilíbrio para o campeonato, né? E eu quero continuar falando com vocês tanto sobre Palmeiras como sobre Botafogo. Mas antes, presta atenção no seguinte, gente. Eu acabei de monetizar meu canal aqui no YouTube. Então, mais do que nunca, eu preciso da ajuda de vocês. Se você puder, sobretudo, dar like nesse vídeo, dá o like agora, porque se deixar para o final você esquece. Eu agradeço muito. Like agora, né? Isso ajuda a divulgar o vídeo, né? Se você puder se inscrever no canal, que a médio e longo prazo me ajuda muito também, por favor, gentileza, se inscrever no canal. E se você puder compartilhar esse vídeo, eu também agradeço muito. Bom, voltando. Eu queria falar em separado agora sobre o Palmeiras e sobre o Botafogo. O Botafogo primeiro. Me parece que foi um grande erro do dono da SAF, né, o João Textor, né, ele ter negociado o Thiago Almada e o Luiz Henrique, né, nesse momento que ele negociou, né, porque eram os 2 melhores jogadores do Botafogo, né, e o Botafogo vai disputar um Mundial de Clubes agora do meio do ano. Então, ter o Thiago Almada e ter o Luiz Henrique era importante, eu diria que era mesmo fundamental. Todo mundo sabe que na holding do João Textor, né, o clube que ele prioriza é o Lyon, na França, né? E para lá o Thiago Almada foi, inclusive. Mas nesse momento ele deveria priorizar o Botafogo, porque o Botafogo joga o Mundial e o Lyon não joga, né? Então eu queria deixar isso claro em relação ao Botafogo. Agora, sobre o Palmeiras, o que eu queria dizer é o seguinte: talvez seja a hora do ciclo do Abel Ferreira chegar ao fim, do técnico Abel Ferreira chegar ao fim. A gente reclama muito no futebol brasileiro que o técnico fica 2, 3 jogos e logo é demitido, o que é um absurdo, né? Mas também ficar 10 anos no cargo, no mesmo clube, não faz bem tanto para o clube como para o treinador. Gera uma certa acomodação. Então eu acho que para o Abel Ferreira estava num bom momento para ele mudar de ares, né?
como também para o Palmeiras investir num novo projeto com um novo diretor técnico também era importante nesse momento, né? Aliás, Abel, eu quero dizer o seguinte: se você quiser vir para o meu Vasco da Gama, né? Portas abertas para você, tá? Pedrinho, olha a dica aí, Pedrinho, presidente Pedrinho. Abel Ferreira é um excelente técnico, né? Ele joga mais de forma reativa, né? Isso não é nenhum demérito, né? A maneira dele armar, ele arma, ele costuma dizer, ele já falou isso várias vezes, né? Grandes atacantes ganham jogos, grandes defensores ganham títulos, né? Então é a filosofia dele, é uma filosofia tipo Luiz Felipe Scolari, como de quem ele foi jogador, inclusive, na seleção de Portugal. Então é respeitável. É respeitável, desde que faça com competência, e ele faz com competência, então não quer vir pro Vasco da Gama não, Abel? Venha pro Vasco da Gama, seu ciclo do Palmeiras está encerrado. Ou pelo menos pretensamente para mim tá. A decisão é claro que era da presidente Leila Pereira, né? Foi um bom jogo, foi um jogo movimentado, né? A gente vê que o Botafogo, apesar de ter perdido o técnico Arthur Jorge, apesar de ter perdido o Luiz Henrique, apesar de ter perdido o Thiago Almada, né, continua sendo um time forte, um time competitivo, né? O Palmeiras nesse início não demonstrou tanto, mas eu tenho certeza que vai ser também. Para mim são os grandes adversários do Flamengo, né? Como o Internacional também e o Atlético Mineiro também é. Esses 5 aí para mim disputam título, mas o grande favorito eu continuo dizendo que é o Flamengo, né? Porque o Flamengo é melhor, tem mais time, tem mais elenco e tem um técnico que está se revelando uma gratíssima surpresa, né? Se eu tivesse que apostar dinheiro, quem vai ser campeão brasileiro, eu não gosto de apostar em nada, mas se tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria no Flamengo, tá? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes, né? E, por gentileza, relembra aqui, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e também, se puder, dê uma olhada na descrição desse vídeo.